Tem uma crença que mantém a maioria dos empreendedores presos, sem conseguir crescer. Eles travam andando em círculos. Quando eu comecei a empreender, eu cometi os mesmos erros que quase todo mundo fazia. E eu pensava mais ou menos assim: ninguém pode fazer o meu negócio crescer como eu faço. Se eu quiser que algo seja bem feito, eu preciso ir lá e fazer. Por quê? Porque ninguém executa tão bem quanto eu. E junto disso, vinha um monte de outras crenças, tipo, nunca deixe ninguém mexer com o dinheiro da sua empresa, nunca terceirize vendas, marketing, operações, nada que é importante. E parecia que todos os empreendedores que eu conhecia repetiam isso também para mim. E o mais curioso, esses outros empreendedores, eles estavam sim à minha frente em quesito negócios. Então eu acabava pensando, poxa, se eles estão na minha frente, se eles têm um pouco mais de resultado do que eu, provavelmente eles estão certos. Mas mais tarde eu entendi. Eles só eram empreendedores que tinham essa limitação. Não necessariamente eles representavam todos os empreendedores de sucesso. E foi só quando eu quebrei essa crença, esse jeito de pensar, que eu consegui construir uma empresa que cresce de verdade. Negócio que realmente gera dinheiro. Não necessariamente por eu estar envolvido para poder gerar esse dinheiro, mas porque ele tem operação, processos e principalmente pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Nesse vídeo eu quero te mostrar 5 passos para você bater as suas metas financeiras construindo um negócio que roda sem você. Ou melhor, um negócio que consegue gerar valor sem que você seja uma peça obrigatória. Então vamos lá, primeira ideia. Um negócio que depende de você para tudo não é um negócio. Tecnicamente, no papel, ele pode ser chamado de empresa, de negócio. Mas, mesmo tendo CNPJ, gerando lucro e emitindo notas fiscais, se depende de tudo para que ele aconteça, ele não é um negócio. E isso vai de encontro a uma dura realidade. A maioria das pessoas que resolve empreender tem uma intenção por trás. Essa intenção é ter mais liberdade, liberdade de tempo, geográfica, financeira, liberdade de escolha. Só que acaba recebendo em troca exatamente o contrário. Você acaba tendo que lidar com mais responsabilidades, tendo mais pessoas dependendo de você e qualquer coisa para poder acontecer na sua empresa depende de você. Você também tem mais custos, custos operacionais, custos emocionais. Na prática, você perde opcionalidade, você deixa de ter opções e, em última instância, você perde liberdade. No fim, o que você cria não é uma empresa, é um emprego no qual você não pode se demitir. Pode parecer pesado, mas sim, essa é a armadilha que a maioria dos empreendedores acaba caindo. Então, você precisa ser o maestro do seu negócio. Eu gosto de pensar assim. No começo, todo negócio vai depender de você para tudo. Mas o negócio ele precisa evoluir como se fosse para uma orquestra. Mesmo que no começo você toque piano, pegue no violino, resolva o som e ainda tenha que organizar o próximo concerto, o próximo show, você não pode deixar com que sua empresa sempre dependa de você. Por quê? Porque se você sair do palco, a música simplesmente vai parar. Então o objetivo é que você cresça, evolua e que esse negócio seu possa virar uma orquestra que consegue se organizar sozinha, que consegue brigar no mercado, gerar receita, resolver problemas reais sem que você precise estar enfiado ali no operacional todo o tempo. Entenda, enquanto o negócio só depende de você, ele vale pouco. Quando um investidor ele vai ali avaliar um negócio, ele verifica se realmente ele consegue, após a compra, tocar aquele negócio. Se ele conseguir fazer essa gestão, tocar aquele negócio é realmente um ativo. Agora, se a empresa depende de você para tudo, a sua empresa não é um ativo. A sua empresa é um ativo quando qualquer investidor, sócio ou comprador consegue gerar valor independente da sua presença. É aí que o jogo muda. E vamos fazer aqui então uma continha bem simples. Imagina que você tem 2 negócios, 2 empresas. As duas faturam exatamente a mesma coisa, 10 milhões por ano, deixando 2 milhões de lucro e custando 8 milhões. Então, mesma coisa, 10 milhões para as duas, no meio aqui nós temos 8 milhões de custo e embaixo deixa 2 milhões de lucro. A pergunta é, qual desses negócios você prefere? Ué, como vamos decidir? Ainda falta informação. Agora vamos olhar para os donos. Quem está por trás dos 2 negócios? No primeiro negócio, o dono trabalha 80 horas por semana. Ele está no negócio todos os dias. Tudo passa por ele. Ele é como se fosse uma peça
obrigatória desse sistema, dessa empresa. Já no segundo negócio, o dono quase não aparece. É como se ele fosse um investidor de bolsa de valores. Ele tem time, processos e liderança gerando valor na empresa dia após dia, lidando com a operação dia após dia. E agora vamos pensar, qual desses dois donos de fato é o mais rico? No papel, pode até parecer igual, 2 milhões de lucro ao ano ali para os dois, mas na prática é bem diferente. E eu vou dar nomes aqui, tá? Primeiro vai ser o empreendedor frustrado e o segundo, o dono de um ativo. Primeiro vamos começar com o empreendedor frustrado. Vamos dizer que ele lucra 2 milhões por ano, paga, vamos dizer, 30% de imposto, sobra aí 1,4 milhão. Agora, vamos supor que com o custo de vida, família, ele consegue guardar 500 mil por ano. Ele tá ficando mais rico, ano após ano. E com os 500 mil de aumento de patrimônio ano a ano, ele consegue sim ter algum ritmo. Não é pouco dinheiro. Agora vamos para o dono de um ativo, que também tem um lucro de 2 milhões, mas o negócio dele, por ter toda essa operação, ele pode ser vendido por um múltiplo. Então, na prática, um investidor poderia pagar 6 vezes 2 milhões, ou seja, 12 milhões pelo negócio dele. Esse dono hoje, então, ele tem um negócio que vale 12 milhões, independente de quanto ele tira de prolabore. E agora, Vitor, quem é o mais rico de fato? O primeiro empreendedor consegue guardar 500 mil por ano. E ainda tem um ativo que vale 12 milhões. Mas será que ele continua tendo lucro? Tendo uma empresa como essa que não consegue se virar sem ele? Vamos para outro exemplo. A diferença vai ficar um pouco mais clara quando os dois crescem. Vamos imaginar que ambos conseguem aumentar o lucro das duas empresas em 500 mil por ano. E aí o lucro passa de 2 milhões para 2,5 milhões. No primeiro cenário, empreendedor frustrado, 2,5 milhões, ele vai pagar 30% de imposto, vai sobrar aí 1,75 milhão e digamos que ele mantém esse padrão de vida e vai guardar aí 850 mil por ano. É melhor do que antes? Com certeza. Mas vamos olhar para o dono do ativo. Ele lucrou 500 mil, ele continua com um múltiplo de 6x e esse aumento de 500 mil de lucro anual multiplica o valor da empresa dele em 3 milhões. 500 mil vezes 6 é igual a 3 milhões. Então, o patrimônio dele, e olha só a coisa aqui, vai de 12 milhões para 15 milhões. E esse é o jogo da riqueza. Não é só quanto você ganha por ano, não é só o seu salário, é que ativo você constrói enquanto ganha. Tentar ficar rico só com renda ativa, com mais salário, com ganhar mais, é ineficiente, porque você vai ser tributado até a sua alma. E entenda, você não acumula 10 anos de trabalho em dinheiro. Você acumula 5 a 7 anos líquidos depois dos impostos, na melhor das hipóteses. Quando você constrói um negócio que funciona sem você, você não está apenas ganhando mais por ano, você está construindo um ativo que vale várias vezes esse ganho. E essa é a diferença entre ter um negócio que só te esgota e ter um negócio que pode ser vendido, replicado, ou pelo menos ali que rode sem você. Beleza, você entendeu porque isso é importante. Agora nós vamos para o como. Primeiro passo para você sair de empreendedor frustrado e virar um dono de um ativo não é fácil, mas é simples. Primeiro, faça um inventário honesto de tudo que você faz. Literalmente tudo. Tudo que você resolve, decide, tudo que você põe à mão. Tudo que só você sabe como fazer. Depois, o objetivo é transformar cada item dessa sua lista em algo que outra pessoa consiga executar. E aqui entra um ponto. Quanto mais específico você for, mais fácil fica delegar sem quebrar o seu negócio. E se você não faz ideia do que você faz no seu dia, a gente dá um passo atrás e começa com uma outra atividade-chave chamada mapeamento de atividades. Esse mapeamento é simples. Primeiro, abra uma planilha, coloca ali os horários de 15 em 15 minutos nessa primeira coluna. Depois, coloca um alarme aí no seu celular para tocar de 15 em 15. E toda vez que esse alarme tocar, você escreve uma palavra que resuma a sua atividade que está sendo feita por você naquele momento. Vai ficar mais ou menos assim: WhatsApp cliente, reunião time, proposta, Instagram, planilha financeira, reunião cliente Y, apagando incêndio com fornecedor. Só isso, vai fazendo durante todo o seu dia. Muita gente pensa nesse momento aqui, nossa, cara, que trampo, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, muito chato. Mas é simples, é literalmente escrever
uma palavra a cada 15 minutos. E o efeito colateral disso aqui é quase que engraçado, porque provavelmente vai ser a semana mais produtiva da sua vida. Porque você não vai ficar colocando qualquer coisa ali. Talvez você fique até com vergonha de escrever, tava rolando feed no Instagram. É esse tipo de desafio que eu faço, principalmente com empreendedores que eu acompanho e que estão principalmente nesses níveis mais iniciais. E a propósito, se você quer saber o nível da sua empresa, se você está pronto para escalar, eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição uma ferramenta que vai fazer esse assessment com você. Simples, gratuito, direto ao ponto. Só clicar aqui no link na descrição. E além dessa atividade de listagem, de mapeamento, você também pode aplicar isso para o seu time. Entenda quais são as atividades que estão super concentradas. Talvez para uma pessoa que não sabe exatamente o que ela faz dentro da sua empresa, se tem um risco muito grande ali de dependência, cara, faz esse estudo com essa pessoa também, vai fazer todo sentido. E depois dessa semana, você vai ter uma lista real do que é feito. E a partir daí, o jogo é outro. Você vai precisar decidir cada item. Vai verificar se vira projeto, processo ou pessoa. Processo, algo recorrente com passo a passo. Projeto, algo pontual que precisa ser estruturado uma vez. E pessoa, alguém que assume aquela responsabilidade. Então você vai pegar essa lista e começa a dar destino. Você começa a ter ideias, essa atividade aqui pode ir para fulana. Isso aqui dá para virar um passo a passo simples. Isso aqui vai precisar de alguém novo no meu time. E você vai marcando. Crie também categorias. Então, uma categoria verde. A verde vai significar, eu consigo passar isso para alguém rapidamente. Amarela, intermediária. Olha, dá para transformar isso aqui num processo, num projeto, mas vai exigir um pouco mais de trabalho. E o vermelho, eu não faço ideia de como delegar isso daqui, ou falta a pessoa certa para assumir, mas eu não vou perder de vista. E aí você vai começar pelos verdes, depois os amarelos e depois os vermelhos. E enquanto você faz isso, você vai estar rodando outra camada também, que é a camada de não é só o que você faz, mas também o que você decide. Quanto mais você documenta a sua rotina, você vai percebendo quantas coisas se repetem. Por exemplo, o cliente pediu X, eu faço Y. Deu problema lá no Z, eu respondo assim. Então a ideia é transformar isso em regras claras de comportamento. Se acontecer X, a pessoa Y faz isso. Você começa a criar uma árvore de decisão. Tem uma empresa que eu acompanhei no meu programa de aceleração e essa era uma empresa de serviços. Vendia pacotes de consultoria e sessões individuais. Então tinha ali um suporte pelo WhatsApp, e-mail, direct, tudo ao mesmo tempo. E você já imagina qual é o problema aqui. Simplesmente tudo era feito manualmente e tudo caía, no final de contas, ali no colo do dono. Talvez era um cliente reagendar uma sessão, gente pedindo desconto, gente pedindo reembolso, insatisfação com a entrega, dúvidas sobre contrato, nada andava sem deixa eu consultar aqui o meu gerente, deixa eu falar com fulano primeiro. Então, essa pessoa, ela estava trabalhando cerca de 10 a 12 horas por dia e a sensação dela era, cara, ninguém consegue resolver nada sem mim aqui na minha empresa. E foi quando a gente começou a trabalhar nela. A primeira coisa que eu fiz nessa empresa foi o seguinte, foi mapear decisões repetitivas de atendimento. Suporte ao cliente, remarcação de sessão, dúvidas, desconto, reembolso. E aí a gente começou a definir regras. Cara, será que até R$500 o seu time consegue resolver? Você fica satisfeito com esse número? Se acontecer alguma coisa? Sim, ele pode resolver. Então, a partir daquele momento, o time podia decidir tudo sozinho. E passando esse valor, precisava alinhar com o gestor. Outra regra, talvez uma primeira reclamação, que é mais leve, deixa com o próprio time. Eles resolviam com um pedido de desculpas, uma bonificação, algo simples. Se fosse algo mais grave ou recorrente, subia um nível, aí sim poderia envolver alguém da coordenação ou o próprio dono. Em 2 ou 3 meses, mais de 70% dos atendimentos passaram a ser resolvidos sem o dono. Ele saiu ali do modo bombeiro e começou a voltar a pensar em produtos, vendas, estratégia. Você precisa criar estruturas, você precisa padronizar essas decisões. Outro ponto-chave, as pessoas precisam saber como o trabalho delas faz a empresa ganhar dinheiro. Pergunta para o seu time, é uma pergunta simples. Fala assim, olha, no seu cargo, o que você acha? De que forma você faz a empresa ganhar dinheiro? E sério, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que não sabem responder. Se for do setor de vendas, vai ser até simples, né? A pessoa vai falar, eu falo com pessoas, eles compram, entra dinheiro. Mas e o financeiro?
o time de tecnologia, quem grava aqui os vídeos, quem grava, edita, quem faz o atendimento, quem organiza a sua agenda. Por exemplo, para responder essa pergunta, vamos pegar aqui a pessoa do atendimento. Como o trabalho dela gera dinheiro para a empresa? Primeiro, ela evita o furo ali de horário, o buraco na agenda, diminui o tal do no-show, a remarcação em cima da hora. Ela garante que os melhores horários sempre estejam ocupados por clientes que realmente têm perfil. Responde rápido, não deixa ali o lead ficar muito tempo esperando, é o que a gente chama de esfriar. Orienta bem o cliente, evita conflito, reembolso e principalmente desgaste. E tudo isso vai virar mais receita, por quê? Porque vai ter mais sessões gravadas, menos horários ociosos, menos leads perdidos, menos custo, menos retrabalho, menos estresse, menos horas jogadas fora em atendimento que não vira nada. E você pode transformar todo esse conhecimento em indicadores bem objetivos. Taxa de comparecimento por semana ou por mês, percentual de horários ociosos na agenda, tempo médio de resposta pelo e-mail, pelo WhatsApp, quantas remarcações, cancelamentos por cliente, quantos leads são atendidos e quais desses leads, quantos deles viram reunião ou venda. Então, quando a pessoa entende, olha, se eu fizer bem, a empresa ganhar mais, economiza mais, cresce mais, logo eu cresço junto com a empresa. Então, tudo acaba ganhando um sentido diferente. Muitos falam que querem ter mais impacto, ter uma vida com mais propósito, mas às vezes impacto eles já têm, só não sabem onde. E aqui tem uma crença que você precisa ajustar. Isso demorou para mudar em mim. Ninguém no começo vai fazer tão bem quanto você. De fato, ninguém vai. Mas pensa assim, você faz aquilo há muitos anos, você já errou várias vezes, você teve que aprender na marra, desenvolveu o seu jeito. Se você pega alguém bom, mostra o caminho direto, sem todos esses erros que você cometeu, você pode pegar uma pessoa que chegue bem rápido ali em 50% do seu nível na execução daquela atividade. Depois 70%, depois 80%, e ela também pode até às vezes ultrapassar. Então, eu trocaria essa crença por duas outras, que é a seguinte: se eu consigo fazer bem, uma pessoa boa, com foco total nisso, também pode fazer melhor do que eu. Eu posso dominar um monte de coisa, mas não vou conseguir fazer tudo sozinho para sempre. O seu trabalho deixa de ser fazer e passa a ser criar o sistema e colocar as pessoas certas dentro dele. E aqui entra o segundo grande movimento: trocar fazer tudo por gerir e liderar quem faz. Vamos colocar aqui em números. Imagina que você trabalha 50 horas por semana fazendo tudo: atendimento, operação, coordenação, decisão, venda, financeiro. Se você troca parte disso por gestão, talvez você pare de fazer 50 horas de execução, passe a fazer 20 horas de gestão e 30 horas fiquem liberadas para você. E na prática, é como se você multiplicasse a sua alavancagem. Já ouviu falar dessa palavra? Guarda porque ela é importante. Então, em vez de uma pessoa fazer tudo, ou seja, você fazer tudo, você passa a ter um time fazendo e você coordenando. Depois, você contrata alguém para gerenciar esse time. Treina essa pessoa e as suas ali 20 horas de gestão viram 5. O resto vira estratégia, expansão, novos produtos. Você foca naquilo que você é realmente bom, que você gosta de fazer. Ou você pode simplesmente traduzir isso para qualidade de vida. Você escolhe. Então, essa é a lógica. Sair do eu executo tudo e pro eu gerencio quem executa e depois pro eu lidero quem gerencia. E o teste final é bem simples. Você consegue ficar 3 meses fora. Se você sair e aí o negócio cai, quer dizer que você é essencial demais na operação. Se ele fica igual, o sistema está se mantendo, mas ainda não está crescendo sozinho. Agora, se ele cresce, quer dizer que você tem um ativo de verdade na sua mão. Como transferir o que você faz para outra pessoa? O processo de transferência costuma ter 3 fases. A primeira delas é eles assistem você fazendo. Você executa, eles observam, fazem perguntas, anotam, gravam tela e por aí vai. O segundo é eles fazem na sua frente. Agora, a pessoa executa. Você acompanha, corrige, ajusta, constrói junto. No terceiro é você fica disponível, mas não envolvido. A pessoa ela toca sozinha, te procura quando trava e ao longo do tempo ela vai precisar cada vez menos de você. No começo, o erro é normal. Você não está buscando perfeição, você está buscando evolução constante. E vou ser sincero pra você, eu usava muito o critério, quão boa é essa pessoa? Será que ela vai conseguir fazer perfeitamente? Cara, mas hoje eu prefiro o quão rápido essa pessoa consegue melhorar. Às vezes, alguém chega fraco tecnicamente, é normal, mas em 3 meses ela pode estar imbatível, pode ter melhores resultados que você já teve, que você jamais cogitou em ter. Porque aprende rápido, corrige rápido, ajusta rápido. E é seu papel
liderar. Quando você começa a montar esse tipo de sistema, acontece uma virada de chave em você e no seu negócio. Você percebe que não é mais só você que constrói a empresa sozinho. Você monta o time que constrói a sua empresa. O seu foco vira em atrair gente boa, alinhar incentivos e ter indicadores claros. Para quê? Para que você possa ajustar o rumo, sempre buscando o crescimento. Em vez de tentar ali ficar apagando incêndio, responder tudo, estar em todas as reuniões, resolver cada pepino, o jogo muda. E um dos maiores riscos do negócio é esse, que é o tal do, olha, se o dono não aparecer, não entra cliente. É muito comum quando tem um empreendedor diretamente ligado ali na operação. Por quê? Porque o dono é o rosto, é quem vende, é quem fecha, é quem faz live, quem responde DM. Ó, dá certo por um tempo, mas tem um custo. Você não pode sair de cena, tudo vai depender de você. É difícil vender a empresa no futuro e é difícil crescer sem se esgotar. Tudo são trade-offs. E a ideia que eu tô te dando aqui não é que você suma, mas é deixar de ser a única fonte de vendas e marketing. E como você faz isso? Criando sistemas que geram marketing e prova social sem depender só de você. Processo para coletar depoimento de clientes toda semana, incentivo para reviews em redes, Google, plataforma. Você pode registrar o antes e depois, transformar as suas conversas com clientes em conteúdo, usar comunidade, grupo ou plataforma que você já tem como lugar de coletar prints, histórias reais. Então você começa a mudar essas chavinhas do marketing. Para quê? Para que você mude do eu, dono, fazendo marketing, falando por mim mesmo, para que o mercado, os clientes, mostrem a transformação de quem compra o produto com você. Assim, o negócio fica cada vez menos dependente do fundador, do CEO, fica mais saudável e fica mais vendável também. Tudo isso, no fim, para você chegar em um ponto. Você consegue ficar fora do seu negócio por 90 dias. E para isso acontecer e dar bom, tá? Você precisa ter feito o inventário, delegado vendas, criado processos, já entender que precisa de gente nova para os processos vermelhos, construir árvores de decisão, ter alinhado como cada função gera dinheiro no seu negócio, começar também a tirar a sua cara do marketing, ter treinado equipe, operação e gestão. E aí você vai se afastar. Não é largar o negócio à própria sorte, e sim se afastar com propósito, mantendo o monitoramento por indicadores. Vai quebrar alguma coisa? Olha, com certeza pode quebrar alguma coisa na primeira vez, mas aí você volta, ajusta o que quebrou, fecha o buraco do processo, ajusta a pessoa ou a decisão que faltava e depois você repete de novo, até chegar num ponto que você se afasta, o negócio não quebra, o negócio não cai e de preferência continua crescendo. Quando isso acontece, você não tem só mais um trabalho com CNPJ, você tem um negócio que funciona sem ter você como motor de tudo. Isso é um ativo, vale muito mais em dinheiro, em liberdade e principalmente em saúde mental.